Estenda suas mãos para cá. Querido Deus, te entregamos a tua filha, a tua ungida, eleita e escolhida nesta noite para ministrar a tua palavra. Senhor, dê a ela saúde, Pai. Pai, eu sei que essa semana ela passou um momento de dores, Senhor, mal-estar, mas que o Senhor agora neste momento, o Senhor possa sarar, Senhor, o corpo da tua filha, dando a ela sabedoria para ministrar esta palavra, a qual o Senhor já revelou para ela, Senhor. Pai, eu abençoo a vida da tua filha e te peço, prepara nosso coração para receber essa semente, no nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Assim como a pastora Sheila falou, me chamo Natane, sou diaconisa, Aleluia, Jesus. Sou da Assembleia de Deus de Lançar Rede, na Automóvel Clube. O nome do meu pastor é Moisés Dias, estou aqui debaixo da bênção. Queria deixar uma palavra para o coração dos irmãos, e o culto só foi falando sobre como nós devemos se portar diante do Senhor, né? Os louvores falou exatamente aos nossos corações, e eu senti a presença do Senhor neste lugar, continuo sentindo. E a pastora falou na palavra introdutória que muitos são escolhidos, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas nós somos escolhidos de um Deus vivo, um Deus poderoso, que nos permitiu sair da nossa casa e vir aqui adorar o nome dele. Então você não fique com a sua boca fechada, porque quem merece toda a honra e toda a glória é o nosso Deus, amém? Abre a sua Bíblia junto comigo em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Amém? Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipos, a carta destinada de Paulo, era uma colônia romana, localizada na Macedônia, que recebia vários privilégios de Roma. Recebeu o nome em homenagem a Filipe, o pai de Alexandre o Grande. Magno. Filipos foi o portal de entrada do Evangelho, levado por Paulo e Silas na Europa, após serem presos no cárcere de Filipos, por terem expulsado o demônio de adivinhação de uma jovem. Paulo e Silas experimentaram uma intervenção divina na prisão, quando um terremoto sacudiu os alicerces do presídio no momento em que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Por causa disso, Paulo ganhou o carcereiro e toda a sua família para Jesus, além de muitas outras pessoas, e recebeu aquelas autoridades judiciárias o alvará de soltura da prisão. E aqui Paulo ele começa a recordar o crescimento da igreja. Ele começa a recordar o evangelho, o crescimento do evangelho naquela cidade e fortalecendo para continuar lutando com a fé. Então aqui, Paulo, ele fala para o povo de Filipe: olha, vocês estão em constante construção. E para que isso aconteça, vocês não podem parar. Irmãos, nós seres humanos somos muito limitados, nós nos limitamos. Às vezes chega o medo, a insegurança, chega a frustração e a gente estaciona, porque a gente somos seres humanos. Só que a gente também tem um defeito muito grande quando a gente fala assim: ah, o Senhor sabe que independente do que eu quero, o Senhor vai fazer de qualquer forma. O Senhor faz porque Ele é Deus. Mas nós, como servo do Senhor, quando nós nos posicionamos como servo, aí o Senhor faz. O Senhor, Ele entra dentro da nossa casa, Ele entra no meio da nossa
família e Ele transforma. O Senhor é aquele que as pessoas não dão nada por você, mas Ele pega aquele lá do fundo, Ele pega aquele mais desfavorecido e fala: eu, o Senhor, exalto hoje porque eu quero. O Senhor, Ele tira, irmão, aquela vergonha e dá dupla honra, sabe? E muitas das vezes os nossos pensamentos nos limitam tanto que nos faz parar. Mas quando a gente tem um Senhor Jesus na nossa vida, o Espírito Santo, Ele te fala: até aqui você foi sozinho, mas daqui em diante eu vou contigo. Irmãos, a obra não pode parar. A obra, ela precisa permanecer em constante construção. Eu acredito que os pastores aqui dessa igreja dependam muito dos braços fortes dos irmãos, porque a obra, ela não se constrói sozinha. Deus, Ele é todo poderoso. Quando o Senhor, Ele começou a construir essa grande obra, foi lá no Éden, né? Ele construiu o céu e a terra, Ele fez Adão. Da costela de Adão, Ele foi lá e fez Eva, para ser a ajudadora do lar. E ali entrou quem? A serpente. O inimigo de nossas almas. Aquele que todos os dias tenta incansavelmente nos tirar do propósito de Deus. Jesus veio, nasceu, e ali Ele cresceu, foi batizado, começou ali o chamado, né? E ali o Senhor escolheu discípulos, os 12 discípulos, para fazer a grande obra e ganhar pessoas. E aqui nessa terra nós somos os discípulos de Cristo. Nós precisamos continuar fazendo a vontade e o querer do Senhor. Lá em Jeremias capítulo 29, a partir do 11, o Senhor vai dizer para aquele povo: eu bem sei o pensamento que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E qual é esse fim que, quando vem da parte do Senhor, nós podemos esperar? Nós nos limita tanto, os nossos pensamentos nos paralisa tanto. Por medos, a gente deixa de viver o extraordinário do Senhor. Por medo, nós deixamos de viver a grande obra do Senhor. Mas lá no 12, coloca para mim, por favor, o versículo 12, que vai dizer: então me invocareis, ireis e orarei a mim e eu vos ouvirei. O 13, por favor. E buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o coração. E às vezes a gente ora, mas a gente ora tão raso, porque quando a luta vem, a gente não tem mais sede de buscar aquilo, não porque a gente não quer, mas é porque a gente não consegue. Mas o Senhor, Ele fala em sua palavra que quando a gente busca de todo o coração, é de todo o coração, o Senhor, Ele entra e Ele faz. Irmão, Satanás, ele não tem brincado de ser Satanás, não. Se a gente vê o que tem acontecido aí fora, a gente consegue entender que realmente, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, é contra as potestades do mal, e é real. Porque se eu e você pudéssemos colocar um óculos hoje, que pudéssemos ver o mundo espiritual, irmãos, não é brincadeira não. E na verdade, nos dias atuais, a gente não precisa nem botar um óculos para ver o mundo espiritual, porque as coisas têm sido tão explícitas, né, pastora? Os valores estão sendo invertidos. Sabe por quê? Existem muitos falsos profetas, muitas pessoas que sobem altares para falar coisas impuras, dizendo que é da parte de Deus, porque nós, que somos servos do Senhor, deixamos de nos posicionar como servos e damos lugar para essas pessoas que diz que vem da parte de Deus.
para que o Senhor faça a grande obra na minha e na sua vida, precisamos nos posicionar como servos. O Senhor fala para muitas pessoas essa noite, é posicionamento, é dentro do seu lar. E a Aline falou na oração, posicionamento de sacerdote dentro da sua casa. E quantos lares estão com os valores invertidos? Quantas mulheres estão sendo a mulher da casa e o homem não está sendo a autoridade? Quantos lares os filhos agridem os pais, falam as besteiras para o pai porque a gente não limita os nossos filhos. Para que essa grande obra aconteça na minha e na sua vida, nós precisamos nos posicionar como servos. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei se você entrou com o coração aflito ou se você saiu da sua casa falando, é o último culto. Eu vou lá. É noite de gala. Eu vou lá, vou mostrar minha melhor roupa, meu melhor sapato, minha melhor vestimenta. E vou lá, sentar lá, vou entrar da mesma maneira e vou sair da mesma maneira. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Eu tenho certeza que se você tem um Espírito Santo, ele te incomoda. Porque, irmão, o incômodo não vem de nós mesmos, não. Porque nós somos tão falhos e tão pecadores, que quando a gente se sente incomodado por algo, pode ter certeza que é o Espírito Santo de Deus falando para você, olha, filho, não é dessa maneira, não é dessa forma que eu quero, não é desse jeito que eu quero. Nós precisamos ser servos fora do templo, dentro do templo, não importa onde seja. Irmão, quantas pessoas, assim como a pastora Sheila falou, eu trabalho fazendo unha, né? E ali no meu espaço entra gente de todos os tipos. Irmão, e é vergonhoso, às vezes eu escutar de alguma cliente minha sogra é cristã, mas Deus me livre, eu que não quero ser crente igual a ela. Eu prefiro ficar no mundo, porque ser crente do jeito que ela é, Deus me livre. Qual é o testemunho que nós estamos dando como servo? O que nós temos feito? Eu não sei qual é o chamado que o Senhor separou para você, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele te incomoda todos os dias para você voltar. Eu não sei aonde você estagnou, por que você parou, por que você deixou de fazer aquilo a qual o Senhor determinou para a tua vida. Porque quando algo acontece, irmão, tem palavra que fere o nosso coração de uma maneira. Tem atitudes que nos ferem de uma maneira, e às vezes a gente é tão árduo, e a gente para. E entra o esfriamento. Mas o Senhor fala, para que essa grande obra aconteça, eu preciso que você volte. Eu preciso que você se posicione como servo. Irmãos, não precisa vir pregador de fora, porque aqui dentro tem. Não precisa vir cantor de fora, porque aqui dentro tem. Não precisa vir palestrante de fora, porque aqui tem. E cadê você para se posicionar como servo? Eu tenho certeza que quando os pastores chamam vocês para fazer algo, não é deles mesmo, é porque o Senhor falou com eles. E o Espírito Santo, ele testifica, irmão, não tem como. Nada vai para frente na obra do Senhor que não seja da parte de Deus. A palavra diz que o mundo já é do maligno, mas nós somos servos. Nós pertencemos a um Deus que tudo pode. Nós pertencemos a um Deus que tudo pode, que tudo faz. Estamos precisando chegar o tempo de fazer aquilo a qual o Senhor determinou para a tua vida. Irmãos, quando eu comecei a estudar essa palavra e o Senhor foi me dando, aí eu falei assim, Senhor, o quanto o Senhor tem falado comigo, porque eu passei por um processo muito grande. A pastora sabe, a irmã Aline também sabe. Irmãos, é doloroso demais quando a gente precisa
passar por algo para ter promessa, sabe? Mas tem situações que vai acontecer na sua vida que faz parte do propósito. Crente não sofre à toa. Cristão, ele não sofre à toa. Se algo está difícil na sua vida, você pode ter certeza que o Senhor, Ele tem um propósito para isso que você tem passado. Eu não sei como é que está dentro do teu lar. Eu não sei qual é o posicionamento que você precisa ter lá dentro. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Eu não sei qual é o posicionamento que você precisa tomar para que as coisas continuem andando. Eu não sei qual é o posicionamento que você precisa tomar para que a obra do Senhor venha a ser completa na tua vida. Mas o Senhor fala hoje: chega, eu preciso de você como servo. Se posicione como servo, porque a minha obra depende de você. Aleluia! O Senhor tem falado comigo e tem falado contigo, para que a obra dele continue sendo feita. Ele depende de mim, de você. Paulo, ele fala com certeza e convicção para aquele povo, porque aquele povo veio ajudando na obra, veio crescendo o evangelho. E o que a gente tem feito? Porque tudo que a gente faz para o nosso Deus é muito pouco. E muitas das vezes a gente deixa de fazer aquilo a qual o Senhor determinou. Muitas das vezes deixamos de fazer aquilo a qual o nosso líder determinou. Muitas vezes deixamos o comodismo entrar dentro da nossa casa. Eu vou terça porque eu tenho que estar lá para o pastor me ver. Eu vou quinta porque eu tenho que estar lá para o pastor me ver. Eu vou domingo porque eu tenho que estar lá. E como é que vai o teu coração? E como é que vai a tua mente? E como é que vai a tua vida perante o altar? Irmãos, os dias de hoje nós estamos vivendo um esfriamento espiritual. Nós estamos vivendo dias difíceis na presença do Senhor. Quantas vezes o irmão vem louvar e a gente dá a nossa alma, a gente se entrega para o Senhor e os irmãos não dão glória, não dão um aleluia, irmão. Isso não é para o irmão que está aqui em cima do altar, não, é para Deus. Porque tudo que a gente faz dentro ou fora da casa do Senhor precisa ser para o Senhor. Tudo que a gente faz dentro da casa do Senhor é para Ele, é para a honra dEle, é para a glória dEle. Não é para que o irmão me veja. Não é para que o irmão me veja. Irmãos, nós precisamos nos posicionar. Eu falo por mim, porque eu precisei me posicionar. E muitas das vezes se posicionar dói, incomoda, né? Porque eu tenho vergonha. E às vezes essa minha vergonha me impede de viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Porque o Senhor, Ele fala tanto comigo, que eu preciso ir adiante. E muitas das vezes a minha insegurança me trava. Tem pessoas que precisam entender que o Senhor quer mais. Toda vez que eu vou orar, eu falo com o Senhor: Senhor, que todos os dias eu me lembre do seu sacrifício de cruz. Porque eu não merecia, mas o Senhor pagou um alto preço. O sangue foi derramado. Mesmo sem eu merecer, que eu possa todos os dias trazer à memória o seu sacrifício de cruz, e saber que o Senhor é Deus da minha vida, que o Senhor é Deus da minha casa. Essa noite eu peço o Espírito Santo que Ele possa entrar dentro do teu lar, que Ele possa entrar naquele quarto de guerra, aquele quarto a qual você dobra o seu joelho,
E que Ele possa te trazer de novo sede de adorar, sede de buscar e sede de servir. E que você possa pedir ao Senhor: Senhor, me traz sede novamente, sede de te servir mais, de te buscar mais, de te adorar mais. Nós estamos muito acostumados ao raso, mas o Senhor, Ele nos convida para o profundo. Aleluia. Irmãos, não se limite não. A guerra a qual nós estamos vivendo é séria. A guerra que nós estamos vivendo é séria. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra o nosso irmão do lado. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra os nossos maridos, nossos filhos, esposas. Nós precisamos entender que a luta é muito maior. E que se a gente não tiver preparado, Satanás ele entra, ele faz arruaça. Se nós não estivermos preparados, Satanás ele destrói lares, ele destrói famílias, ele destrói ministério. Eu não sei como você se posiciona no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, mas o Senhor ele te chama para o posicionamento. Nós precisamos ter essência de servos. Nós precisamos nos olhar todos os dias e falar: será que eu estou um pouquinho, o dedinho do meu pé parecido com o Senhor? Porque não é fácil. Nós precisamos entender que Cristo ele é a cabeça. E cada um de nós somos um membro de um corpo. E que juntos nós formamos o corpo de Cristo. O Senhor ele precisa da nossa união. Hoje tem um culto lá no meu ministério chamado Culto do Reencontro. É que a gente convida alguém que se afastou dos caminhos do Senhor para ir nesse culto. E lá o culto todo fala sobre se reencontrar com o Senhor. E eu acredito que foi o próprio Deus que colocou no coração do meu pastor, porque tem sido uma bênção. E o Senhor ele falou algo comigo quando eu estudei essa palavra. Nos dias atuais nós estamos vivendo a síndrome do eu. Eu sofro, eu preciso, eu posso. E do nosso lado? Às vezes tem irmãos do nosso lado precisando apenas de uma palavra. E a gente não tem para entregar. Porque hoje em dia a gente para conversar com alguém e falar: irmão, não sei o que, não sei o que lá. Não, mas o meu está mais difícil. Para que essa grande obra aconteça, o Senhor precisa que nós sejamos mais humanos. Que nós olhamos as coisas de Deus com mais cuidado e mais amor. Porque tudo que é do céu precisa ser tratado com amor, com cuidado, para que cresça. E teve uma fase da minha vida que eu estagnei, eu estacionei totalmente. Eu parei. Irmãos, e sabe quando você se sente doente? É assim que eu estava me sentindo. Até o meu corpo doía, sabe? E eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Em momento nenhum eu me afastei da presença do Senhor, deixei de ir à casa do Senhor. Mas sabe quando você vai por ir, quando você faz por fazer? E o Espírito Santo de Deus me incomodou sentada na mesa do meu trabalho, escutando um louvor. E eu falei com o Senhor: Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso buscar a minha verdadeira essência. Porque eu quero transpirar Cristo. Eu quero viver Cristo. Mas para que isso aconteça, eu preciso me posicionar. E eu me sentia triste porque eu não conseguia mais ouvir a voz do Senhor falar comigo quando eu orava.
Porque tem momento que a gente passa que parece que a gente ora e não passa nem do teto. E é assim que eu estava sentindo. E eu comecei a falar: Senhor, fala comigo. Senhor, muda essa situação. Eu só quero ouvir a sua voz. E eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, eu quero fazer porque é para o Senhor. Eu quero ser útil para o Senhor. Eu não quero fazer porque o meu pastor me pediu para fazer. Eu quero fazer porque o Senhor quer que eu faça. Porque antes do Senhor falar comigo, o Senhor falou com ele. Antes do Senhor falar com ele, o Senhor falou comigo. Irmãos, a gente precisa entender que a bagunça que está ali fora, muitas das vezes, não impede de ouvir Jesus, porque a gente não está com os olhos nele. Muitas das vezes a bagunça que está ali fora nos impede de prestar atenção no alvo. Muitas das vezes a gente olha para o lado, a gente olha para o outro, esquece de olhar para Cristo. Paulo vai dizer aqui embaixo que: e peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aprovei as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Paulo instrui eles a ser servos. E quantas vezes a gente esquece que é servo? Na fila de um banco, na fila de um mercado, dentro da nossa casa. Irmãos, se a gente parar para ver a internet, ouvir uma palavra, uma pregação que é dita ali na internet, corrompe tantos ensinamentos que estão fora da palavra do Senhor. Se algum dia a gente lê a palavra do Senhor e ela não nos confrontar, a gente está lendo errado. A palavra vai dizer, o Senhor, ele não deixou a gente enganado quando ele disse que no mundo teríamos aflição, mas que era para a gente ter bom ânimo. E muitas das vezes a gente se abate tanto, cansa tanto, que a gente até esquece o que o Senhor deixou determinado para nós. Muitas das vezes a gente pede tanta oração, mas a gente mesmo não tem orado pela nossa vida. Essa noite o Senhor fala comigo e contigo, que a gente possa se posicionar, a gente possa se autoanalisar. A palavra vai dizer que a fé sem obras é morta. E como anda a sua obra? Como anda a nossa obra diante do Senhor? O que nós teremos nas mãos para mostrar para o Senhor? Que o Senhor ele possa falar com você essa noite. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Se é para Deus cuidar da tua casa, para Deus trazer uma cura para o seu lar, para a sua vida, para a sua família. Eu não sei se é uma reconstrução do seu lar. Mas o Senhor ele está aqui essa noite. E Ele fala para você que quando nós nos posicionamos, mesmo que seja difícil, Ele vai fazer. Servir a Cristo é sacrifício. Mas não se compara o que Ele passou por mim e por você. Não deixe a obra do Senhor parada. Não deixe aquilo a qual Ele determinou para você parado, estacionado, estagnado. Viva em constante construção. A obra do Senhor, ela é
ela precisa estar em constante construção, ela precisa estar sendo moldada, ela precisa estar sendo transformada. Nós somos vasos. E às vezes vai ser preciso a gente descer a casa do oleiro. Vai ser preciso a gente reconhecer as nossas rachaduras. Vai ser preciso a gente falar para o Senhor: me quebra e me refaça. Mas para que isso aconteça, vai doer. Porque dói. Ser moldado nas mãos do Senhor dói. Ser transformado dói. Viver a promessa dói. Servir a Cristo não quer dizer que a gente não vai passar por tribulação, não. Mas servir a Cristo é saber que mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, Ele vai passar conosco e vai ser mais leve. Tem momentos que a gente passa por algo em nossas vidas que parece que a gente não vai aguentar, que a gente vai morrer. E de repente o amanhã chega. E você levanta, coloca um sorriso mesmo sem querer. E você fala assim: eu não sei como é que eu estou de pé. Mas eu sei que o Senhor me visitou essa noite. Eu sei que Ele passou no meu lar. Irmãos, continue confiando, continue crendo, mas continue no propósito. Continue ouvindo a voz do Senhor. Continue ajudando, sendo ajudador da obra de Cristo. Continue ajudando a transformar. Eu sempre digo que Jesus, se ele quisesse, Ele podia voltar agora mesmo, ou amanhã, ou ontem, ou amanhã. Mas Deus, Ele é tão misericordioso. Tão misericordioso que Ele ainda quer mais almas. Mais almas, mais almas. Para que isso aconteça, depende da nossa vontade de fazer. O Senhor, Ele precisa de mim e de você. Existem muitas almas que precisam ouvir a voz do Senhor. Existem muitas almas que precisam ouvir a voz do Senhor. E para que isso aconteça, eu preciso exercitar. Você precisa se exercitar. Mediante ao que o Senhor quer para a minha e para a sua vida. Não se limite. Os seus pensamentos podem até limitar você. Mas o Senhor, Ele é quem te garante. Ele é quem te faz prosseguir. Ele é quem te dá autoridade no nome dEle. Continue confiando e acreditando. E eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Porque a palavra também diz: se buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas primeiro nós precisamos buscar o reino dos céus. E muitas das vezes a gente inverte tudo. Muitas das vezes a gente busca a nossa vontade, o nosso querer. Muitas das vezes a gente coloca tudo que a gente quer primeiro e depois a gente busca a Deus. Por que que tem tantos sonhos aí frustrados? Porque hoje em dia a gente faz porque a gente quer fazer. A gente não ora, não busca, não espera uma resposta. Mas o Senhor fala: busca primeiro a minha casa, busca a minha face. E depois, o restante, eu farei. Irmão, sabe quando você está sem força para orar e para buscar, você precisa de uma palavra? E chega alguém perto de você e fala para você assim: ora por mim. Aí você fala assim: Senhor, mas eu que estou precisando. Mas quando você acaba de orar pelaquela pessoa, você se sente tão aliviado. É porque quando a gente cuida do que é de Deus, o Senhor, Ele cuida do que é nosso, sabe? Ele trata ali do que é nosso. E o Senhor, Ele tira pela raiz.
que essa noite você não tenha dúvida do que o Senhor quer com você. O Senhor, Ele tem uma grande obra e Ele não pode parar. O Senhor, Ele tem uma grande obra e Ele precisa de mim e de você. Mas eu sinto informar que se você não se posicionar, Ele pega outros. Essa noite você possa ter certeza que se o Senhor te chamou para louvar, louve. Se o Senhor te chamou para pregar, pregue. Se o Senhor te chamou para lavar o banheiro, lave. Se posicione como servo. Se o Senhor te chamou para evangelizar, existe muitas vidas sedentas de Cristo. O que nós precisamos é continuar servindo a Deus com excelência. Que essa noite você possa se autoanalisar e que você possa entender que você precisa se reconhecer e saber que está faltando alguma coisa. Nós precisamos ser o espelho. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos posicionar. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.